Com muita alegria, iniciamos hoje o nosso dia, o nosso tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Nosso abraço, nosso carinho e alegria de tê-los aqui ao nosso lado. Muito obrigado. Bom dia, turminha. Bom dia com muita alegria, com muito amor no coração. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente querida. Hoje eu estou meio diferente aqui, porque minha internet não funcionou bem, então estamos no celular. Fica aí com você, Catinha. Um beijo, pessoal. Bom dia, Theo. Bom dia a todos. Com muita alegria aqui no nosso tratamento, aqui na nossa casa virtual de Manuel Felipe Santiago. Que Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Hoje nosso estudo, então, é a Vinha de Luz 32, né? Aqui, vamos colocar... Já chegou, muito bem. Vamos fazer uma leitura primeiro, então, para depois a gente fazer comentários. Vamos lá. Segundo o poder que o Senhor me deu na edificação e não para a destruição. Está em Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Ele continua, Emmanuel comenta. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de força menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas, em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Maravilha, né? Coisa boa. Então, vamos lá. Vamos voltar à nossa primeira frase aqui, né? Começa com a frase do Paulo, de Coríntios, né? Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, eu gosto nós já falamos isso antes, né? Eu gosto sempre da gente pensar alguma coisa a respeito das palavras utilizadas. É evidente que Paulo não utilizou uma palavra poder, podendo utilizar a palavra atributo, aptidão, direção, né? São palavras que poderiam ser sinônimas, mas poder carrega em si vamos dizer assim, uma conotação mais poderosa, né? Não existe coisa que a gente possa, quando a gente pensa em alguma coisa potente, né? Tanto é que vem essa palavra poder, vem do latim imperium. Olha só, que impera, que determina, que estabelece. Então, poder é ter faculdade ou possibilidade, é possuir força física ou moral, ter valimento. Olha que interessante. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação. Olha só. E não para destruição. Aí eu fiquei assim, puxa vida, segundo o quê? Aí eu lembrei que eu falei assim, vamos ver o que está sendo dito lá para do Coríntios 2, né? Ele fala assim, portanto, ele está falando das cartas que ele escreve, né? Portanto, escreva essas coisas estando ausente para que, estando presente,
Não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Né? Então, as ações que Paulo diz ter, né, referem-se à construção, à edificação. O que é edificação? Edificação é construção, que é o oposto de destruição. Né? Mas o Emmanuel vai esclarecer que qual a possibilidade de destruição? Destruição em Deus, destruição em Cristo. Ou construção em Deus, edificação em Cristo. E o que é edificação em Cristo? Se pensarmos bem, se a gente analisar bem a vida do Cristo, que serve como guia e modelo para as nossas atitudes, percebemos que todas as suas ações e tudo aquilo que se torna relevante em cada ato de amor dele, refere-se ao fiel cumprimento da lei que ele veio exemplificar. Então, Jesus, ele não faz uma ação, ele não faz um proceder que não tenha por objetivo ou por missão exemplificar o amor de Deus através de suas leis. Então, este é o poder que ele concede a cada um de nós, de edificar segundo a sua lei. Percebe? Então, o poder a que o Paulo se refere a esse poder que é concedido a cada um de nós, na medida que observamos que as nossas atitudes são de consonância e de observação da lei. E qual que é a lei de Deus? A lei de amor. E ele não pede, nós vamos ver durante a explicação de Paulo, que essa lei, que essa realização, que esse poder, ele seja exercido, senão no seu processo de crescimento. Né? Por que ele diz isso? Porque nós já conversamos antes e dissemos duas coisas. Nós fazemos as coisas eu quero me reportar a um processo de Jesus, que ele, quando perguntaram para ele, você veio derrogar a lei? Ele disse, não vi derrogar a lei. Eu vim deixar de apenas obedecê-la, eu vim dar-lhe cumprimento. Ou seja, eu vim obedecê-la no sentido de que ela é presente de tal forma em mim, que eu a escolhi e sou regido por ela. Então eu faço porque a lei está presente em mim. Eu não faço porque eu estou constrangido pela lei. Então é uma outra forma de vivenciar a lei. Até então, e aí nós nos encontramos também, assim como as pessoas daquela época, em muitos aspectos, nós obedecemos à lei. Nós somos constrangidos a obedecê-la porque já construímos em nós mesmos um rol de valores onde aquilo que a lei indica, a lei divina indica, já é um valor que nós buscamos, nós objetivamos. Então, se nós não somos capazes de tê-lo vivo em nós, nós buscamos construí-lo em nós através da obediência desses processos. Deu para entender? É o que ele disse. Ele não veio apenas obedecer, porque uma coisa é obedecer, eu faço constrangido, eu obedeço a uma ordem superior. A outra coisa, aquilo ser natural em mim, ser algo que eu faço, porque é isso que eu devo fazer, e esse sentimento, não um sentimento, mas essa condição é algo que é presente e natural em mim. É a história do filho pródigo, né? O filho, ele é um filho do pai na medida que ele tem os mesmos propósitos do pai. Nós damos cumprimento à lei, né, na medida em que nós comungamos com os propósitos do pai. Então, o propósito do pai, ou seja, de amor, o propósito do pai de amor, que é expresso através da lei, é também o meu propósito. Então, estou dando cumprimento a essa lei. Na medida que, embora eu perceba que o propósito do pai é a ação no amor, e embora eu não consiga ter esse propósito, mas um objetivo a ser alcançado, todo esse processo, e como espírita nos identificamos assim, né? Eu estou na obediência da lei, estou sendo constrangido pelo moral que eu quero me estabelecer, né? Mas, né? Eu ainda não faço isso como um propósito meu. O propósito meu será, né, o objetivo de que isso seja um propósito. Deu para entender? Ficou confuso, né? Ainda não é algo que é natural em mim. Eu estou trabalhando para que isso seja. Então, estou obedecendo, estou na disciplina. E aí, o Emmanuel, quando ele vem comentar, ele vem falar, no meu entender, né, vamos dar essa
essa conotação, né? Essa conotação para isso, ele vem trazer exatamente isso. Veja, em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Aí ele vai fazer as suas exemplificações. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade. Então, veja, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Então, veja, nós temos o poder, né, de edificar. Mas nós podemos edificar no bem, e aí que é o poder do qual Paulo se refere, né? É um poder inerente a todos nós, como nós podemos edificar não para o bem, ou seja, contrariamente à lei. Por quê? Porque um dos grandes poderes, e o grande poder que Deus Pai nos concedeu, é o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Eu brinco dizendo, se nós resolvemos aqui pegar de uma arma e atirar, não haverá uma mão divina que vem cá e vai retirar a arma ou vai conceder o que se fala muito comumente, eu acho que de uma forma até meio irresponsável, não vai conceder nenhum livramento a mim que estou pegando uma arma para atirar, nem a pessoa a quem eu quero atirar. Não, Deus não interfere. Ele deixa a escolha, e esse é o nosso grande poder, de fazer o que bem quisermos na nossa vida. E ele nos dá, né? E aquilo que o Fausto estava comentando, e que a Aldinha também voltou a falar, dizendo o seguinte: ele nos dá a possibilidade do conhecimento. Ele nos informa através das experiências na dor que tenhamos construído, e através do seu evangelho, o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Aquilo é necessário. Mas esse conhecimento não nos confere uma autoridade moral. Estou repetindo o que a Aldinha e o Fausto falaram, né? Fausto falou e a Aldinha repetiu. Este conhecimento não nos confere autoridade moral para que a gente possa fazer isso. Mas que nós temos um poder de edificar ou destruir, temos, porque nós temos o poder da escolha. E os recursos nos foram concedidos. Nos foram concedidos recursos da intelectualidade, recursos físicos, recursos das convivências e das possibilidades das construções de potenciais materiais, né? Haja visto que nós entendemos que tanto a mediunidade como a religião, como o dinheiro, são forças criativas, né? São forças sexuais, são forças de realização, né? Então, assim, no momento em que nós associamos todo esse nosso potencial, veja, potentia, de onde se estabelece o poder, né? O império, né? Que é a origem do latim, né? Essa potentia, nós associamos essa potentia com forças menos esclarecidas no bem e na verdade, né? O que nós fazemos? Nós nos irmanamos com isso, nós somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Por quê? Porque é da nossa condição menos feliz, da nossa estrutura social, de alijar aquilo que nos incomoda. Veja, ele coloca companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Né? A nossa própria estrutura social sempre foi assim, hoje está sendo repensada. Vejam, uma pessoa comete um crime, né? Fora as considerações que eu não quero fazer, estou fazendo uma maneira bem primária de dizer, né? O que a gente faz com esse elemento que comete um crime sob os olhos da nossa estrutura social? A gente alija do convívio social, a gente faz uma reclusão, tira do convívio social, abandona-o. Né? Aí já se construiu a ideia de não se abandoná-lo, não vamos reeducá-lo. Mas não há possibilidade de se reeducar, porque o valor que é ali estabelecido é confuso. Né? Então, assim, uma pessoa tem um sofrimento mental que se fazia antes, aí se criou-se o manicômio. O que se fazia com uma pessoa que tem um sofrimento mental? Pega essa pessoa e coloca no manicômio, alija, coloca ela à parte do nosso convívio. A pessoa ficou muito velha, com certas necessidades, um pouco mais difíceis, que exigem das pessoas do seu lado um certo cuidado, uma certa atenção, uma dedicação maior. O que nós fazemos? Nós a colocamos, nós asilamos em outro lugar. Né? Se justificar com diversas conveniências, e não quer dizer isso que sejam atos menos amorosos, mas dentro da compreensão que temos de amor. Né? Houve uma pessoa dizendo o seguinte, que nós caminharemos cada vez mais próximos do mundo de regeneração quando não houver mais asilos, quando não houver mais creches.
né? Não que as creches sejam ruins em absoluto, mas a necessidade que a estrutura social nos impõe, nós pegamos os filhos, né? Nós pegamos as crianças e colocamos ela em outro lugar para que eu possa ficar longe dela. Não é ficar longe dela para que eu possa trabalhar. Isso causa um sofrimento nas mães que sentem falta dos filhos, nos pais, de uma maneira geral, né? Que pai que não gostaria de também ter a companhia dos filhos, participar da sua criação, né? Como as mães gostariam de participar da sua criação também, né? Hoje não tem, eu acho muito importante quando alguém me disse assim, o seu marido ajuda em casa, você ajuda em casa, quer dizer, não é da obrigação, não é das atribuições dele cuidar da sua própria casa, quer dizer, uma atribuição que não lhe cabe, ele apenas ajuda, não. É tanto obrigação da esposa quanto do marido cuidar da casa. Quem disse que é atribuição exclusiva feminina, né? Não, nós combinamos aqui eu ponho dinheiro, ali eu cuido da casa. Ok, pode ser uma combinação interessante, mas que ambos são responsáveis, são. Não tenha dúvida. Mas veja, quando a gente está do lado desses companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, quem são eles, esses companheiros, nos trabalhos do dia a dia? Né? Os primeiros indesejáveis são aqueles que nos causam mais trabalho, porque nós queremos sempre o repouso, o conforto, a aceitação de menos esforço. Aí nós estamos pensando nos nossos idosos, nas crianças que exigem mais, porque atrapalham o nosso trabalho, e tentamos abandoná-los às vezes de vez. Né? A gente manda para asilo, nunca mais vai voltar, já transforma o quarto do vovô num home center, né? No home office, nem home center, né? No home office. Né? Eu lembro que tem uma historinha sertaneja, né? Muito interessante, que um determinado, acho que cowboy lá, uma pessoa ligada à zona rural, né? Em que o pai tinha ficado muito velho, então ele estava, acho que raspando, cuidando de um pedaço de couro, né? E falou assim, olha, você já está velho, já está inútil, está aqui seu pedaço de couro, segue pela vida, vai embora. Tipo assim, julgar a avó do monte, porque ela não usa mais, né? Aí o filho, vendo aquilo, correu e foi lá pegar um pedaço de couro e começou a trabalhar. Mas, meu filho, o que você está fazendo? Não, porque eu quero trabalhar esse couro para quando for a sua vez de ir embora, que eu vou mandar você ir embora também com esse pedaço de couro. Então, quer dizer, aquilo ali chocou o pai, porque, na verdade, é isso que ia acontecer mesmo, já que ele estava fazendo aquilo com o pai dele, mas ele achava que isso não acontecia com ele. É o processo de amadurecimento lá, talvez, da área rural, que né, falando sobre a questão do vaqueiro, do couro e tal, que reflete isso, né? Então, nossos companheiros primeiros, menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, são aqueles que não trabalham em casa, né? É exatamente o mais idoso, exatamente a criança pequena que eu tenho que trabalhar, não posso, levo para a creche. Não estou dizendo que esteja errado quando colocar a criança na creche, né? Nem que não seja um ato de amor, é dentro do amor que nós damos conta, dentro da estrutura social que nos colocamos, que isso se torna viável. Mas isso é uma tentação, que a gente começa a transferir isso para outros lugares, não é verdade? A gente não quer saber de estar mal acompanhado dentro das concepções que a gente tem. Não, aqui eu ganho dinheiro, ali eu rezo. Puxa, a vida é uma celebração como um todo. Se não tivermos o mesmo critério em tratar do momento em que trabalhamos com o momento que tratamos na família, nós, de certa forma, estamos estacionando no processo de entendimento desse poder que Deus Pai nos concede a cada um, que pode ser de edificação ou de construção. Veja, cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Quem são os cooperadores endurecidos? Vamos imaginar? São aqueles que, às vezes, né, embora não tenham muitos recursos intelectivos, ou os recursos intelectivos, a capacidade de compreender determinadas coisas sejam aquém da sua, né? Uma vez que nós lidamos, falando mais da gente mesmo, né, lidamos com os aspectos da intelectualidade, nós temos a tendência de não tentar explicar, não explica não, perda de tempo. Talvez não seja de explicação a questão, seja de amparo, né? Por isso que, às vezes, nós tendemos a deixá-los no desamparo. Às vezes, não é explicação que a pessoa queira. Eu posso citar duas situações muito interessantes. Por exemplo, no tempo de Jesus, ou há 500 anos atrás, né, na época de Shakespeare não escrevia livros, ele escrevia peças de teatro que eram encenadas. E muitas vezes passava-se o que cada ator ia falar oralmente, porque ninguém sabia escrever naquela época. Poucos sabiam escrever. Então, Shakespeare não escreveu livro algum.
Na época de Jesus, e 1000 anos antes, milhares de anos na época, na região de Jesus, as profecias eram transmitidas através de pantomimas. Por que ele não chegava assim, por exemplo, e falava assim? Por que Jesus não falou assim quando chegou lá no templo, em que ele tombou um banquinho, que ele teceu uma corda de tanger cabras, né? Por que ele fez essa pantomima? Porque era dessa forma que se transmitiam as profecias. Paulo, quando estava para entrar em Roma, um profeta foi lá, pegou o cinto de Paulo, que segurava a sua túnica, amarrou as mãos e disse: o dono desse cinto, né, será preso, representou assim, né, será preso ao entrar em Roma, ao entrar naquela cidade. Por que ele não disse: Paulo, não entra não, que lá você vai ser preso? Né? Porque muitas das vezes os recursos daquele processo evolutivo, daquela civilização, não havia tantos recursos de linguagem como havia. Então era necessário uma representação, imagino, né? Eu estou colocando aqui umas possibilidades, uma pantomima para que a coisa fosse compreendida. Por quê? Porque eram recursos necessários à época. E nós avançamos, como existe o caso daquela que tem no livro da Alda, que é muito interessante, uma senhora que era uma lavadeira, né? Devido às circunstâncias que ela necessitava, não era dado aos estudos, ela teve uma passagem nessa encarnação como lavadeira, e teve vários filhos, e cantou com muito amor, com muito trabalho, com muita dedicação. No entanto, na vida anterior, ela havia, vamos dizer, desviado do caminho, porque era uma mulher altamente intelectualizada e muito culta. O que nos diz que esses recursos da intelectualidade, esses recursos físicos do trabalho, são todos ferramentas para o crescimento, ou seja, são todos poderes, né? Recursos para os poderes de edificação que recebemos, ou de destruição. Então, muitas vezes, aquele colaborador endurecido, seja pela sua dificuldade de perceber circunstâncias sob o ponto de vista intelectivo, né? De fazer ligações, né? Intelectivas, ou de apreender determinadas histórias, memória fraca, né? Ou com recursos limitados no campo da intelectualidade, né? É porque neste momento da sua vida como espírito eterno que há uma necessidade de ele cuidar de outros aspectos, como para aquela lavadeira, que já foi uma senhora, uma mulher cultíssima, e que nesse momento precisava, não teve acesso ao desenvolvimento intelectual, mas teve acesso ao desenvolvimento do trabalho, porque ela precisava cuidar desses aspectos que são valorosos também da sua vida infinita, da sua vida eterna, naquele momento em que ela encarnou como uma lavadeira, porque era essa a necessidade de desenvolvimento dela. E às vezes nós podemos utilizar este poder, né, de construção e destruição, e é de construção na medida que nós passamos a entender e agimos segundo a lei divina, inclusive com o auxílio do Espiritismo na interpretação do Evangelho, de entender que nossa vida é eterna. E que se nós compreendemos de que, às vezes, a dificuldade de nosso amigo cooperador endurecido se dá pela necessidade de desenvolvimento dela. E se ele nos apresenta ao nosso lado, se ele é colocado pelas circunstâncias da vida em que nós tenhamos que trabalhar, né, junto com ele, porque também isso representa uma necessidade nossa, e nós vamos fazer o quê com as necessidades que se apresentam a nós? Vamos edificar ou vamos destruir? Por isso que ele diz, se nos estruturamos sempre nos nossos egoísmos, na nossa ilusão de caminhada, né? Ao depararmos com esses cooperadores, coopera, um auxilia o outro, essa é a percepção necessária, que ele está endurecido, porque talvez não tenha o mesmo grau de habilidade no trato de determinadas ferramentas ou no trato de determinados aspectos intelectivos, nós apenas vamos desampará-lo porque isso me incomoda, isso não me faz caminhar, ou vamos compreender, e aí sim vamos edificar, de que assim é uma necessidade que se apresenta para ele dentro desse campo. E se ele está do meu lado, é a necessidade que se apresenta tanto para ele quanto para mim, de que vençamos essas diferenças para construir e não para destruir. Esse é o poder que nos é concedido. Olha só. Vamos ver se trocou. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da providência evangélica, nossos ímpetos renunciais resumem-se a propósito de sufocação
violenta. Olha só. O que eu chamo de manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos, né, da prudência evangélica? Ele está dizendo assim, acontecem essas manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, né? O que a gente faz? Puxa vida, a gente sufoca. Sufocar não quer dizer sublimar, é diferente. A gente sufoca e não trabalha em nós mesmos as manifestações apaixonadas. Entenda, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Se nós sufocarmos as manifestações, uma vez apaixonadas, é porque elas são vibrantes, elas são pungentes, elas são avassaladoras em nós. Se nós as sufocarmos, nós as negamos. Ao negarmos, nós, vamos dizer, tamponamos, ou encerramos, ou acabamos com um processo de autoconhecimento, né? E então, nós deixamos de nos conhecer. E a melhor forma de caminharmos é cada vez mais nos conhecermos. Se somos tomados, ou percebemos no outro serem tomados por manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, e aí eu não gostaria nem de citar exemplos, porque nós sabemos perfeitamente, né? Nós conseguimos imaginar cada um de nós dentro daquilo que nos causa paixões, ou percebemos as paixões dos outros. O ímpeto que a gente tem é de, isso não pode sair, vai de reto, como outra, a manifestação é Satanás, não é o que sentimos. Nós fazemos julgamentos, nós estabelecemos, nós queremos, vai embora, desejo por brigadeiro, que é uma manifestação apaixonada que acontece, né? Vai embora, brigadeiro, vai embora, chocolate, vai embora, moça bonita, vai embora. Aqui, vamos nos conhecer. Calma, equilíbrio. Se eu vejo o outro lá se arrasando por causa de um time de futebol, por um partido político, apaixonadamente, desconsiderando o outro, tratando o outro como menor, ou o outro time como... não, porque isso aí... cara, isso eu não quero saber, tal. Não, se isso se manifesta no outro, vamos entender. Vamos buscar entender que são os recursos que as pessoas têm para poder desenvolver em si e em nós mesmos. São os recursos que nós temos para nós podermos nos melhorar, né? E não buscarmos o que ele fala. Aconteceu, a gente erroneamente utilizamos, então, esse poder que temos, tanto para poder nos conhecer, como podemos também para sufocar, caminhamos para a destruição de sufocamento. Sufocamento, a própria palavra diz, sufoca, né? Mata por falta de possibilidade de respirar, de entender, de ver a luz. É o sufocamento, né? Acho que a compreensão é mais interessante. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Olha só para colocar isso é das coisas que mais acontece, algo que contraria os ideais e os programas pessoais. Quando ele fala assim, ideais, porque cabe também naqueles aspectos que nós entendemos como o melhor, que nós buscamos de melhor para nós. Existe sempre o seguinte, o ideal é o objetivo que buscamos, o real é o que nós vivemos. Na nossa caminhada em busca desse ideal, seja no campo espiritual, seja no campo material, de acordo com o interesse que cada um de nós desenvolve, né? Nós já, por que ele fala intolerância? A intolerância é muito interessante. Essa intolerância, eu tenho umas questões a respeito da palavra tolerância, né? Quando eu tolero algo, né, parece que eu estou numa situação superior, né, e que eu estou concedendo magnanimamente uma atenção a algo que é inferior. Então, estou tolerando, eu tolero. Eu posso não tolerar, porque eu tenho essa capacidade. E, de fato, é um poder. Mas é um poder que eu faço uso achando que eu tenho mais do que tenho. Então, eu tolero. Então, nós cristalizamos essa intolerância. Eu estou superior porque eu abraço outros ideais, né? Então, isso que está me incomodando, que vai contrário a esses ideais maravilhosos que eu tenho, né? Eu seria uma pessoa iluminada, né?
Eu penso, destruo. E quer ver como nós somos assim? Eu falei lá no início, um sujeito que, quando a gente faz logo a crítica, que fulano fez isso, matou, e lá, não sei o quê, tem gente que eu acho muito engraçado, né? Eu acho que temos que olhar isso em nós. Né? Nós temos a mania de viver a vida buscando coisas, e na hora que nós vamos relaxar, ligamos a televisão, vamos ver os apresentadores dizendo assim, o fulano desse tem que dar uns cocão na cabeça, tem que deixar preso, tem que matar, tem que deixar preso 30 anos, a gente parece que tem mais é que prender um sujeito desse que a gente, né? Ó, a nossa intolerância cristalizada, reclamando destruição do outro, nunca nossa. Para os nossos erros, nós somos absolutamente tolerantes. Absolutamente condescendentes. Mas para o outro, não. Está me atrapalhando? Queria mais que esse sujeito aí, ó, se morrer amanhã, tem 2 dias que morreu. Estou nem aí. Depois de amanhã faz 2 dias. Já vi muito isso. Por quê? Porque não me afeta. Não me afetou. Está mais aqui, embora. Né? Aí vem Emmanuel e pergunta, entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Qual que é essa finalidade? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Veja, ele recebeu faculdades. E o objetivo dessas faculdades, como objetivo em geral da nossa existência, o objetivo da nossa encarnação, é nos iluminar. E só nos iluminamos edificando segundo a lei de Deus. Então, é para edificar e não para destruir. Em todas as circunstâncias que ali ele apresenta, sempre há a possibilidade de destruir quando nós utilizamos esses poderes que nos são concedidos, né? Esse império, que ele reside na decisão das ações que tomaremos, estruturadas em quê? Na exemplificação de Jesus ou na cristalização do egoísmo que temos feito ao longo de milênios, que é dificílimo, como na semana passada nós vimos também, nas semanas anteriores vimos também, de desfazer. Mas há necessidade para o nosso bem que o façamos. Né? Porque no Evangelho está dizendo o que é necessário. Então, nós já, na medida que nós nos informamos, não quer dizer que tenhamos a superioridade moral, mas na medida que nos informamos, nos imantamos dessas informações, né, nós passamos a compreender essa necessidade. E essa necessidade é que nós temos o poder de escolher e solidificar essas necessidades em nós. Entende? Porque a necessidade é atrelada à lei. A nós cabe, a superioridade moral nossa está em optar por essa necessidade, dizer que esta passa a ser uma necessidade minha, porque é meu objetivo obedecer à lei. Então passa a ser a necessidade minha fazer como a lei determina. Né? E se é uma necessidade minha, eu vou fazer por obediência, constrangido pela vontade que eu tenho de descristalizar esse egoísmo formado durante milênios em meu coração. Então eu sei que o caminho, uma vez que eu não, já que está cristalizado, e não é a lei de Deus que está cristalizada em mim, o caminho que é a obediência. Então eu passo a fazer a obediência. Né? Reconhecendo que algumas coisas eu não consigo, outras eu consigo, mas essas das quais eu consigo é que me dará suporte e sustentação para que eu vença as que eu não esteja conseguindo. Né? Esta é, vamos dizer assim, a chave, que ele está dizendo, o poder é a escolha. O grande poder nos dado por Jesus é a escolha. E essa escolha é que nós podemos edificar ou destruir. Só que ele nos deu essa escolha para que possamos, de livre arbítrio, escolher construir. Então, nos mantemos das informações do conhecimento do Evangelho, onde ali está listada a necessidade para o nosso crescimento, e tomemos esse poder que nos é concedido, escolhendo segundo aquilo que está estabelecido pela lei. Porque foi para isso que o poder foi nos dado. Porque se com esse poder de escolha escolhemos aquilo que está estruturado em cima da cristalização de milênios, feito sobre egoísmo, vaidade, paixão, né, nós vamos estacionar. Não é uma ameaça, é uma construção lógica.
A lei é de Deus. Então, para se aproximar de Deus, só através da lei dele. Nem ele transgride a sua própria lei. Não é? Ele não faria uma lei para ser transgredida por ele, não. É muito importante isso, né? Olha só, responde Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Aí ele continua, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Isso reflete com muita clareza tudo isso que nós estamos comentando, que assim, se você perceber, nós temos a tendência a querer assim, não, isso não está bom, vamos sair fora, eu quero aniquilar. Eu falei lá no início, olha, não está bom, asila. Não está bom, destrói. Né? Se nós percebemos a imperfeição de outro, no campo do qual nós tenhamos, não que sejamos imperfeitos, mas nós observamos com muito mais facilidade uma imperfeição do outro, em algo, principalmente, que nós tenhamos avançado um pouco mais pela dedicação, pela disposição que nós tenhamos, né? Pelo interesse, pelo gosto que tenhamos, né? A gente destrói. Esse destruir pode ser assim, a gente tende a querer destruir. Não, eu não vou conversar com uma pessoa que não sabe o que é ontologia. Pior que eu nem sei direito, né? Mas tudo bem. Eu não vou conversar para uma pessoa que não leu o Evangelho. Você é filho de Deus? Você já se converteu? Não, então eu não vou conversar com você. Né? Porque não, você não é eleito. Ué, não foi para isso. Né? Nós temos a tendência de mandar embora. Não quero, porque isso me incomoda. Como nós falamos lá atrás sobre desamparar aquele que talvez não tenha as mesmas percepções que nós temos, não se implica de que, se é colocado que se Deus é soberanamente bom e justo, não há uma ação, não há uma circunstância na vida que não seja fruto das escolhas que tenhamos feito, e sempre, o Dinho até falou isso aqui também, por mais que às vezes a gente esteja com a cabeça meio, com o coração, sentimentos meio conturbados, ele não nos abandona. Nós o que abandonamos quando fazemos assim, vibramos, né, ruim. Mas sempre haverá alimento espiritual para a gente. E sempre haverá um auxílio. Então, se alguma circunstância nos é colocada à frente, né, pessoas menos felizes em campos que talvez já tenhamos esclarecidos, né, vamos confiar, confiem, como diz Aldinha sempre, né, e é maravilhoso. Confiemos em Deus Pai, porque aquilo é uma necessidade nossa, da pessoa, ou da circunstância, né, em que as pessoas estão envolvidas, e sua, de lidar com isso. Talvez para aprender, talvez não, com certeza, para aprender a desenvolver, a ter o poder de escolher e desenvolver recursos da lei de Deus que talvez estejam adormecidos. Quais são os recursos da lei de Deus que talvez estejam adormecidos? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Não sou tolerante, olha só, porque eu sou o máximo, né? Então tem que tolerar. Eu não tenho a menor paciência com pessoas com certas dificuldades intelectivas. E isso tem sido tão ruim para mim, e é necessário para o meu desenvolvimento que Deus Pai, o que providencia? Providencia um filho com necessidades especiais. Um filho com disposições intelectivas mais rebaixadas, menos inteligente. O que vai exigir de mim? Que eu tenha de desenvolver esta paciência com aqueles menos dotados intelectualmente, né? E coloca para que eu possa aprender isso, algo que já está no campo do afeto, que transcende qualquer racionalidade. E aí eu tenho o poder de, por obediência, escolher, né, em acolher esse filho, ter paciência, só de ter paciência está mostrando que, né, desenvolver em mim uma atenção especial para as pessoas que têm um déficit de intelectivo maior, né, para ensinar com mais paciência, repetir mais vezes, né, acolher um pouco. Então, quer dizer, aquilo vai ser construído em mim, através. Ou eu tenho o poder, né, de alijar esta oportunidade de desenvolver, né, uma empatia, né, esse termo talvez não se aplique, mas desenvolver
uma atenção maior, mais paciência com aqueles com déficit intelectivos, e com isso desenvolvo em mim um pouco de atenção, entendendo que cada um tem a ferramenta que necessite, e que essa é a ferramenta dele, e se é uma ferramenta dele que se apresenta para mim nesse laço de afeto tão forte, né, porque é uma necessidade minha, ou posso usar esse poder que me foi concedido, o poder da escolha, né, que não foi concedido por Deus Pai, e dizer o seguinte: não quero esse filho. Não, porque eu não suporto gente burra. Assim, os burros vão para lá. Não é? Tem um livro interessante, assim, Por que nasci com deficiência intelectual? Né? Porque eu nasci... Então, são várias histórias de pessoas que nasceram com déficit intelectivo, às vezes com paralisias cerebrais e com dificuldades motoras também, outros com síndrome de Down, mas mostrando as histórias anteriores, o que justificaria aquela posição, para entender, que mostra, né? Cada caso é um caso que mostra a divina bondade e justiça de Deus Pai. É muito interessante para aprendermos isso. Quem me indicou foi o meu querido amigo Fernando Igreja. Né? Então ele fala: não estamos na obra do mundo para aniquilar, né? E nós escolhemos aniquilar. Estamos, né, para completar o que se encontra inacabado. Se aquilo que se apresenta na nossa vida, até mesmo em nós mesmos, como uma incompletude, uma imperfeição, né? Não que queiramos que estamos afirmando que somos perfeitos na concepção de que nós somos capazes de conceber, mesmo que precariamente, do que é perfeição. Mas se está longe se está muito deficiente nos recursos que a gente supõe necessários para essa vida, né, nos cabe completar e não aniquilar. É por isso que, às vezes, aquele que chega para estar ao nosso lado, até mesmo aquilo em nós que não está na maneira que gostaríamos, né? Eu sempre brinco: gente, se eu desenhasse o tanto que eu imagino que eu poderia desenhar, que eu acho que é bacana, ninguém me aguentava, né? Então, que eu desenvolva. Mas desenvolva segundo as leis divinas, né? Se aquele nosso irmão ele não consegue perceber os aspectos que para você são importantes, dentro da moralidade, dentro da retidão, né? Você está imperfeito nesse sentido, ele não tem a percepção, te cabe, se ele é colocado ao seu lado, que seja, né, que você o ensine, se necessário, usando palavras, mas essencialmente dando exemplo, escolhendo em cada ato, em todos os dias, em cada lugar, seguir a lei de Deus. Se ele puder absorver na sua psicosfera de vivência na lei de Deus, ele será ensinado. Se ele não puder conceber intelectualmente as informações que você passa, os ensinamentos, né, silencia, ora, serve, ele perceberá. E se ele não percebe, se será útil, porque o seu espírito protetor percebe e contribui. Se você for capaz de receber calado, com amor no coração, né? Buscando cimentar de conhecimento para solidificar esse amor, para te dar força, porque eu sei que você também não encontra, vamos dizer, você também não é perfeito, não é? Nós temos nossas imperfeições, nossos pontos que nós ainda estamos na obediência, obedeçamos, né? Silenciemos, oremos e vamos servir. Porque se eu confio e confiemos em Deus Pai, nada nesse mundo que nos é dado a escolher, e nós escolhemos todos os dias, o tempo todo nós escolhemos o que vamos fazer, as palavras que vamos emitir, os gestos que faremos, né? O tempo todo estamos escolhendo, decidindo, né? Nos é dado o poder de escolher, esse poder é nosso, né? Mas como diz Paulo, ele nos é feito para edificar e não para destruir. E edificar como? Segundo a lei de Deus. Se não conseguimos, se não fazemos isso de uma forma, como diz Jesus, que ele veio dar cumprimento, que façamos como obediência, porque o resultado será bom também, porque nos dará experiência, vai construindo em nós a percepção, nós já estamos construindo a percepção dessa necessidade, e o resultado será amoroso. E depois a gente vai poder refletir sobre isso, que a gente pensa assim, amor, o que é amor, né? É difícil entender amor. É que nem assim, o que é arte? É difícil entender arte, né? São coisas assim, subjetivas, absolutamente subjetivas. A gente fala que o amor reside no coração, porque nós necessitamos que ela se resida em algum lugar. A arte reside aonde, né? Então nós vamos compreender o amor
através das suas obras. Assim como nós vamos compreender a arte, né, fazendo um paralelo, através dessas obras de arte. A arte está no autor da obra. Você chama uma peça de arte. Ok. Não, a arte é do autor. Aquilo é uma obra da arte do autor. Você vai compreender o amor através das obras do amor. Jesus já dizia, conhecerás a árvore pelos frutos. Mas o amor está em quem produz essa obra. Entende? Então nós temos obras de amor. É assim que nós percebemos, assim como se percebe minha alma, né? Através do meu corpo, que é onde ela se manifesta. Então percebe o amor da minha alma, o amor que eu tento construir em meu espírito, através das obras que o meu corpo pode produzir. Obras de amor. E muitas vezes as obras de amor necessárias para a construção da nossa luz interna que há de se espalhar, seja, ou, a maioria das vezes, se não em todas as vezes, é silenciar, orar e servir. E nós temos o poder de escolher isso, de escolher o silêncio, a oração e o serviço. Né? O serviço, às vezes, pode ser falar, né? Como nós estamos falando aqui, nós pretendemos ser um serviço de reflexão. Né? Mas né, tem muita coisa a ser comentada sobre isso. Mas vamos lá. Renovemos para o bem. Transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Eu acho que esse finalzinho, acho que corresponde muito a tudo que nós pretendemos falar. Né? Olha, renovemos, olha só, isso é conclamando, renovemos para o bem e transformemos para a luz. Né? O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Veja, se nós entendemos que não há morte, né? Essa morte que ele fala é exatamente o aniquilamento, o aniquilamento das possibilidades de construção. É a destruição. Né? Isso é a morte. Então, esses poderes são para construir. Se alguém desalentado, não vamos chamar, é porque você é burro. Né? Olha, desalentado, cala. O serviço talvez seja profere, confia. Né? Esse é o serviço. Ora, oh meu Deus, né? Pega com o seu espírito protetor, quando fala, pega com ele, que ele está pegando com Jesus, e vamos juntos louvar Jesus nos atos. Vamos usar nossas mãos e nossas palavras para atos de amor, porque aí esse amor cresce na gente. Né? É desse lugar que a gente não sabe onde é que é, mas ele se manifesta. Né? Amor não é sentimento, porque nossos sentimentos variam de acordo com as sofisticações que fizermos com as nossas emoções e com as sensações que tenhamos. Né? Amor é mais que sentimento. Amor é algo que reside, que faz parte da gente e que nos cabe desenvolver. E o Evangelho, o exemplo de Jesus, está aí dizendo o que é necessário para que desenvolvamos esse amor. E como é que nós desenvolvemos ele? Transformando esse amor em obras de amor e não em obras de destruição. Nós temos o poder dessa escolha. Né? Eu estou fazendo uma afirmação. Né? Nós temos o poder dessa escolha. Isso é observável. Escolhamos sabiamente. E Paulo nos diz, escolhamos de forma a construir para o bem, para a luz. Né? Essa é a escolha que nos fará bem. Também é uma afirmação. Né? Cada um aposta naquela que quiser. Gente, espero que eu não tenha feito muita confusão hoje. Eu acho que eu só quero ver uma coisa aqui, peraí, porque depois, quando eu sair, eu tenho que mudar essa coisa aqui. Então, assim, obrigado. Né? Hoje pedimos desculpa, nós tivemos problemas um pouco com a internet, mas estamos aí juntos. Né? Até a quarta-feira que vem, vamos fazer nossa oraçãozinha, então, para terminar. Né? Vamos fechar os olhos.
respirar fundo. Vamos aproveitar esse momento em que a nossa cabeça busca raciocínios, né? E com isso aproximamos um pouco mais do nosso anjo protetor, do nosso espírito protetor, que por sua vez se sintoniza com Jesus, auxiliados que somos por Manuel Felipe Santiago, sobre as palavras de Emmanuel, que nós aqui humildemente tentamos reflexionar e não estabelecer direcionamentos infalíveis ou herméticos ou engessados. Buscamos apenas abrir o coração e a mente para nos fazer entender, para nos fazer pertencentes a essas histórias, para que possamos analisar a nós mesmos nessa caminhada maravilhosa que nos é concedida por Deus Pai. Agradecemos profundamente, Dr. Bittencourt, agradecemos a sua visita, o seu tratamento aqui. Sei que ele esteve, podemos perceber a sua presença em nossa casa, junto aos nossos queridos para quem pedimos tratamento. Podemos perceber a fluidificação em nossas aguinhas, que aqui estão presentes junto ao nosso equipamentinho. Podemos perceber, ao longo da nossa caminhada, tão bem que nos faz, toda vez que abrimos os olhos para as leis divinas, e todas as vezes que conseguimos silenciar, orar e servir, aprendendo, obedecendo, até que seja natural de nosso coração, de nosso ser como um todo, produzir frutos de amor, obras de amor. Por favor, nos auxilie, Jesus, em nossas escolhas, nos auxilie a gerir esse poder maravilhoso que Deus Pai nos concede. Ajude nosso Espírito Protetor, que nós damos muito trabalho para Ele. Nós somos muito gratos, porque Jesus não nos abandona. Somos gratos e essa gratidão transborda, e queremos que essa gratidão que transborda se transforme em energia curadora para todos que necessitam. Muito obrigado, Jesus querido. Que assim seja. Graças a Deus.